Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o nosso canal a crescer e compartilhe com todos os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, indo lá no sininho das notificações e apertando a opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Agora, meus amores, sem mais delongas aterrorizadas no meu coração, vamos aos relatos de hoje? Relatos, conto ou histórias, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. E hoje vamos de Covil do Guardião Sinistro, com contos, relatos, histórias, documentários e... Esse particularmente trata-se de um relato, o Testamento do Lobisomem. Para quem não acredita em lobisomem, recomendo ler Porque Acredita em Lobisomem, do Dr. Serafim Machado, relatando sobre um testamento pelo qual uma mulher muito rica, Auristela Pereira Alves, solteira, sem filhos, sem pais, muito doente, com idade mental de 8 anos de idade, destinou seus bens para pessoas estranhas, tirando o direito dos herdeiros legais, se é que tinha herdeiros, né? O fato é verídico, acontecido na minha terra natal. Acho que todas as cidades existe pelo menos um lobisomem, havendo vasta literatura sobre o assunto, como O Coronel e o Lobisomem, entre outras obras. Na música de Ney Matogrosso, que o consagrou, o Vira, 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 Homem, Vira, Vira, enfim. Quando eu era pequeno, ouvi muito falar do Propício, um velho de 90 e tantos anos que não morria, mesmo que estivesse sempre à beira da morte, porque ninguém queria aceitar o fado, como se dizia por lá. Ou seja, enquanto ele não passasse o encargo de virar lobisomem para outro, o lobisomem não morria. Depois, já trabalhando em cartório, eu próprio registrei o óbito do lobisomem. Então, com mais de 100 anos, não sei com quem ficou o tal do fado. Se alguém aí já ouviu falar em fado, deixe nos comentários, tá? Essa palavra é nova para mim. Tendo mudado para outra cidade, não imaginava eu que, muito tempo depois da morte do Propício, viesse a ser procurado pelo lobisomem. Por outro, é claro, para fazer o seu testamento. Havia pouco que eu tomara conhecimento de sua existência, através de uma reportagem em um dos periódicos da região, justamente tratando de sua fama de lobisomem, como um fato de ser visto somente à noite e jamais de dia, quando dormia. O homem, relativamente jovem, não aparentava nenhuma doença mental ou física, embora palidez cadavérica e unhas longas e afiadas eram evidentes. Tomadas certas precauções exigidas para validade ato e certo da aptidão do indivíduo para testar o contrário de Auristela,
tomei a termo suas disposições e última vontade. Presente 2 testemunhas também capazes mentalmente de testemunhar, né? Claro. Não possuindo ele herdeiros, ascendentes ou descendentes e nem cônjuges, companheira ou companheiro, lhe foi possível dispor da totalidade de seu patrimônio a quem quisesse, como bem entendesse. Por isso, determinou que toda sua fortuna, aliás, bem poupuda, fosse destinada ao canil de sua cidade, para acolher todos os cães de rua e bem tratá-los. Sobre o fado, nada dispôs. Sendo o testamento guarnecido por sigilo por força de uma norma da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, vedada a sua publicidade enquanto vivo, o testador tomou a liberdade de relatar o fato em razão da notícia da morte do lobisomem dia desses. Agora ando matutando, porque outra vez não sei quem ficou com o fado. Só posso jurar que não foi comigo. Meus aterrorizados, quem será que ficou com o fado? A herança ficou para os cachorros, né? Complicado. Agora vamos para o próximo relato de hoje? Mas antes de começarmos o relato, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, aterrorizados. Vocês acreditam que era mesmo um lobisomem o lavrador que aqueles 5 decapitaram? Sim ou não? Ouçam. Grupo que decapitou um lavrador, vulgo lobisomem, no interior do Pará, é condenado à prisão. Os 5 réus confessaram o crime e ainda alegaram que a vítima se transformava em lobisomem, aterrorizando toda a comunidade rural dali, por G1PA Belém, ou seja, Pará. A matéria que vou ler aqui é de 3/9/2019, às 18h19, atualizado há 2 anos. A Justiça do Pará condenou a 12 anos de prisão 5 acusados de matar um lavrador no município de Itupiranga, no sudeste do estado. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, dia 3. De acordo com a acusação, os réus confessaram o assassinato à polícia, dizendo que cometeram o crime porque a vítima seria, pasmem, um lobisomem. Nos depoimentos, os acusados disseram que o lavrador Aldenor Nonato da Conceição se transformava na criatura em noites de lua cheia. Lembrando que só estou falando os nomes porque isso é um documentário, tá bom, gente? O julgamento ocorreu sem a presença dos réus, que após o depoimento à polícia fugiram da cidade. De acordo com a promotoria, o crime aconteceu em 2006, na comunidade da Vila São Pedro, na zona rural da cidade. Na época, moradores da região contam que um animal misterioso estava rondando e aterrorizando a comunidade. De acordo com a acusação,
Os réus formavam um grupo que saía em caçada, ao que eles alegavam ser um lobisomem. Como a cidade de Itupiranga não possui defensor público, um advogado foi designado pelo juiz do caso para realizar a defesa dos réus. De acordo com ele, os acusados realmente imaginavam que estava matando um lobisomem. Será que eles só imaginavam ou estavam? Voltando à matéria. Porém, de acordo com a promotoria, os réus tinham a intenção de matar a vítima. Segundo a acusação, Aldenor tinha relacionamento amoroso com a filha de um dos acusados, que não era consentida. Então, de acordo com o Ministério Público do Pará, MPPA, apesar de condenados, os réus continuam foragidos. E agora, era um lobisomem? Ou só inventaram essa desculpa para justificar o assassinato de um homem inocente? Ou só descobriram depois que era tarde demais que o lobisomem era um conhecido? É um caso a se pensar. Deixe suas opiniões nos comentários, tá bom? Agora vamos pro próximo relatinho de hoje. Esses 2 primeiros foram bem curtinhos, né? Mas saindo das criaturas peludas, vamos agora para a criatura gelada que se alimenta de sangue? Vamos de vampiro? Primeiro relato: um vampiro em questa de Botucatu. O seguinte relato foi enviado por Léo, lista de moderadores do site Mundo Vampiro, em 12 de janeiro de 2001, contendo o título Suspeita Estranha. Tenho um Jeep 72 no qual desfruto de trilhas diante a natureza. Moro em Bauru, interior de São Paulo, onde curso odontologia. Nunca joguei nem tinha conhecimento do RPG. Por isso, não sou jogador fanático tentando fazer mala para vocês. Estava a uns 40 minutos de Botucatu, onde tem uma trilha, Cuesta de Botucatu, Mata Cerrada. Resolvi desviar-me do grupo, que não era muito grande, apenas 2 jipes. Por volta das 22 horas, eu comecei a perceber movimentações estranhas, não muito longe de nós. Armado de uma espada katana, na qual carrego no jipe, meu parceiro de uma espingarda carabina, fomos ao encontro do desconhecido barulho, seguindo a pé, sem luz e em mata fechada. Era como se tivesse alguma coisa nos guiando, nos caçando, tipo cercando. Dava a impressão de estar sendo levado para uma armadilha, ou melhor, estarmos sendo levados para uma armadilha. Foi quando chegamos perto de um tipo, aquelas coisas que tem no cemitério, tipo uma casinha coberta com trepadeiras. Cheirava a velório. Foi quando o meu amigo apontou a carabina para uma pessoa suja, a qual estava no chão, com um saco de plástico na mão, onde tinha carne crua, pedaços de carne vermelha que ele punha na boca enquanto interrogávamos o que ele estava fazendo ali, etc.
os pedaços que sangravam muito conforme ele falava e parecia que ele gostava ainda mais quando o sangue lhe escorria pelo canto da boca. Foi então que, pelo rádio da Motorola, aqueles Spirit, rádio manual de polícia de longo alcance, recebemos o chamado do outro jipe para que voltássemos o mais rápido possível, que um dos amigos poderia ter sofrido um acidente, porque caiu dentro de um poço enquanto reconhecia o terreno a pé. Mediante a esse fato, não viramos de costas para o cidadão sujo em momento algum. Então, enquanto caminhávamos voltando com os olhos para ele até quando a visão alcançou, de repente, várias gargalhadas, como se houvessem umas 5 pessoas ao nosso redor. E saíram todos correndo, fazendo aquela algazarra pelo mato. Era vampiros, será, que estavam em volta de nós? Ou não? Próximo, o tesouro vampiro. Em novembro de 2001, participei de uma discussão sobre os formatos de rostos na Pedra da Gávea, na lista da Sobrenatural HP. Lá fiquei conhecendo Roberto, um alpinista do Rio de Janeiro, que já ouvira muitas histórias insólitas envolvendo aquela pedra. Entre outras histórias, ele me contou a seguinte: maio, 15 de novembro de 2001. Vou te dizer sobre um caso sério que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. Eu sou praticante de artes marciais convicto e há pouco tempo eu pratiquei uma arte marcial que tem influência dos monges Yamabushis, que tinha como religião o budismo culto, que quase ninguém conhece. Meu ex-mestre é um cara extremamente sinistro, no sentido literal da coisa. E certa vez eu o perguntei sobre vampiros. Eu lhe perguntei: aí, mestre, vampiros existem mesmo? Ou tu tá de sacanagem? E ele respondeu: existem. Só que eles atacam mais no sapatinho. Não são tão sinistros assim. E ele me contou a história do seu amigo, que certa vez estava em um bar e surgiu um assunto a respeito de um suposto tesouro espanhol enterrado na rodovia dos Bandeirantes, que era protegido por um vampiro. Em outras versões dizem que é um ET. O cara não acreditou e foi lá ver. Passou por uma igreja conforme o planejado, até chegar em uma casa meio gótica tomada por plantas. Do tipo, era sobre as paredes, janelas quebradas e muito, mas muito velha mesmo. Quando o cara viu a casa, se aproximou com os seus amigos para ver e quase morreu de susto com o que aconteceu. De lá, da casa, saiu um bicho. Não tinha aparência humana, não. Dentuço e forte. Seus caninos são os de um vampiro. Porém, vampiros são de aparência humana. Bom, eu acho, eu nunca vi um vampiro, né? O cara começou a atirar,
porque já tinha sido alertado sobre o bicho, mas não acreditava. Mas se preveniu, né? Começou a atirar e o bicho correu atrás dele. E eles fugiram, é claro. Olha, a história é longa e digitar não gosto muito. Mas para você não pensar, esse cara é mentiroso, lá na rodovia tem uma favela no meio do mato e muitas pessoas convivem com o bicho. Isso mesmo, só que não é pacificamente não. Tem um cara de mais ou menos 25 anos que mora lá. Ele foi atacado pelo bicho e tem uma cicatriz enorme nas costas, como dito na Pedra da Gávea. Para achar o bicho tem como se fosse um enigma, que são 3 pedras cortadas. Isso aí, cortadas perfeitamente, como na Pedra da Gávea. Deixem suas opiniões, meus aterrorizados, e agora vamos para mais um relatinho. E essa será a nossa última história. Voltamos aos peludinhos. Amon, o lobisomem apaixonado. Amon nem sempre foi um demônio. Anteriormente era uma divindade original dos Amonitas, aquela tribo aramaica derrotada por Jafé, Saul e outros grandes líderes de Israel. Naquela época, Amon era representado como um ser de estrutura prodigiosa, com cabeça de lobo e mais tarde com cabeça de coruja. Nesse contexto, Amon foi um dos primeiros deuses parecidos com lobisomens. O temperamento de Amon era dito como assustador. Embora, como todas as criaturas relacionadas aos lobos, também fosse sociável e buscasse a companhia de seus pares. Quando Amon estava furioso, ele vomitava as línguas de fogo, capazes de devastar regiões inteiras, embora esses episódios sejam raros em sua história. A verdadeira paixão de Amon foi descobrir os segredos do passado e os enigmas do futuro. Na verdade, acreditava-se que Amon era capaz de navegar no tempo. Quase todos os grimórios concordam em chamá-lo de príncipe, aludindo assim à sua nobre linhagem. Os livros proibidos da Idade Média afirmam que a principal ocupação de Amon era reconciliar amantes e amigos que por uma razão ou outra se separaram, com a condição de que o motivo de suas disputas seja menor que a possibilidade do seu amor projetadas no futuro. Talvez por isso que na maioria dos livros amaldiçoados afirma que Amon foi o primeiro licantropo apaixonado. Bem, se é lobisomem ou não, não sei, mas é uma história interessante. E agora, para fechar essa coletânea de relatos sinistros, vamos sair da página do Guardião e ir para um relato mandado por um inscrito do canal no grupo do WhatsApp. Vamos lá? O nome da história é Para o Além. No quilômetro 316, ao longo da rodovia conhecida como Ruta 500, há um velho álamo que marca a entrada da antiga rodovia que leva a uma das cidades abandonadas no norte do México, que é conhecida pelo nome de Gateways. Os motoristas não conseguem deixar de sentir calafrios ao passar por lá.
Dizem que nos dias mais frios de inverno, a densa neblina cobre a planície e a aparência da velha árvore fica ainda mais sombria. Seus ramos lembram garras que ameaçam alcançar os viajantes e tirá-los da rua. São muitas as cruzes pregadas ao seu redor, como resultado dos inúmeros acidentes que ocorreram naquele trecho de estrada ao longo dos anos. Numa das noites mais frias de 2010, Jacob percorria a Rota 500, quando, pouco antes de chegar ao posto 316, seu carro começou a falhar. Pensou em travar, mas a horrenda paisagem o fez seguir em frente. Uma volta no volante e, mostrando a sua coragem e habilidade, dirigiu-se à direita em direção ao povoado abandonado das Comportas. Por meia hora ele dirigiu sem parar, na esperança de encontrar uma oficina mecânica, ou pelo menos encontrar alguém para conversar e passar a noite com ele. Com o nevoeiro a todo vapor e com a visão prejudicada, ele conseguiu ver uma luz imensa ao longe. Virou o carro para a esquerda para seguir aquele flash de luz e entrou em um caminho não menos sombrio que o panorama inicial. O feixe incandescente emanava de um antigo posto de gasolina esquecido na década de 1980. Com cuidado, ele estacionou sob o telhado de folha enferrujada de zinco, sabe? Ele parecia ver com o canto do olho uma sombra negra que praticamente sumiu quando ele colocou o primeiro pé no pavimento áspero. Deve ter sido o vento que soprou um galho. Enganou-se ele, com a intenção de se acalmar. A luz saía da sala principal, só que de perto parecia menos intensa. Tocava fortemente as molduras da porta, sem pintura, mas ninguém atendia à chamada. Determinado a obter resposta, ele forçou uma das folhas de madeira e entrou na sala empoeirada. Lá dentro, a luz ficou avermelhada e ele percebeu que estava em uma espécie de sala de espera. Seu batimento cardíaco acelerou quando ele percebeu que não estava sozinho. Ao seu redor haviam pessoas olhando para o pequeno quadrado de luz. Sente-se e espere sua vez, por favor, ouviu o que lhe indicavam através de uma espécie de megafone. Não muito convencido, Jacob acatou a ordem. A fria chapa de metal do móvel causou-lhe a horrível sensação de repousar sobre uma pedra fria. Porém, algo dentro dele permaneceu estoico, dizendo-lhe que estava seguro e prestes a sair daquele atoleiro. Por minutos ele observou como uma a uma das pessoas estavam andando mecanicamente. Eles permaneceram em silêncio no epicentro e o esplendor daquele cubo de luz aumentou instantaneamente e então voltou ao seu estado mínimo, mas nenhum retorno foi visto dos transeuntes. De repente, sentiu uma mão áspera tocar seu antebraço. Sem se virar, ouviu uma voz gutural que lhe perguntou: "E onde você morreu?"
Você conhece o lado que terá que marcar para chegar onde está indo? Um calafrio desceu por sua espinha, mas ainda conseguiu sacudir o membro esquelético para mais tarde debandar para a brisa, que ainda era extremamente espessa. Não sabia para onde e nem por quanto tempo corria. O importante era se esconder. Quando se sentiu seguro, se aninhou ao lado do que parecia ser uma parede de construção e adormeceu até que os raios de sol o acordassem. Ao abrir os olhos, percebeu que estava no meio de um cemitério ou algo parecido. Ele acompanhou o barulho constante de pneus em movimentos. Havia a rodovia diante dos seus olhos. Sem pensar, ele começou a sinalizar, levantando desesperadamente os braços. Um carro de modelo antigo parou e ele subiu, batendo a porta, como se estivesse tentando deixar aquele pesadelo para trás. Ele estava seguro, vivo. Que aventura! Balbuciou enquanto o piloto observava como possesso e o invadia com perguntas que ele não ouviu ou não entendeu. Muito menos ele poderia responder. Ele não sabia quando chegou em casa, uma semana depois daquele dia assustador. Descansando na sala de estar, ele ouviu o apito do carteiro, deixando correspondência para ele. Com uma xícara de café na mão, ele calmamente saiu para verificar a caixa de correio e encontrou um envelope branco com um endereço de remetente estranho. Vida após a morte. Ele abriu ansioso, pensando que talvez fosse uma piada de mau gosto, mas ficou chocado ao ver que dentro do envelope estava uma das placas de seu carro e na parte de trás havia uma mensagem em tinta vermelha que dizia: sua lápide, e o número é 01-316-500-20-10. Eita! Bem, paramos por aqui com a coletânea dos relatos de hoje. E peço para você deixar a sua opinião nos comentários, o que você achou dos relatos de hoje, tá bom? Mas lembrando de sempre manter o respeito nos comentários. Como temos o direito de não acreditar, também temos o dever de respeitar. E também, se você ficou aqui até agora e está gostando do que está vendo, deixa aí seu like, deixa aquela dedada para dar aquela força para o canal, tá bom? Também se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilhe. Vamos ajudar o canal a crescer e receber assim mais contos, histórias e relatos de terror, tá bom, galera? Também não esqueçam de ativar as notificações do canal, pois tem muita gente que não as está recebendo, tá? Então você tem que ir lá no sininho, apertar a opção todas. Só assim você vai receber o conteúdo em primeira mão. Meus amores, agora eu quero falar com você que passou por uma experiência assustadora ou não assustadora com sobrenatural. Mande sua experiência em forma de relato para o e-mail
para o e-mail do canal. E se você ouviu uma história assombrada, aterrorizada, assustadora da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu vizinho, manda pra gente também. Ou se você é aquele cara, aquela mulher criativa que cria aquelas histórias, sabe, de arrepiar o cabelinho da espinha. Escreve a sua história, seu conto e manda também para o e-mail do canal. Vai ser uma honra compartilhar a sua experiência, a sua história ou a sua criatividade em criar conteúdo aqui com todos os inscritos do canal e com quem mais aqui passar, tá bom, meus amores? O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também está anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também está anexado um WhatsApp que uma inscrita muito querida criou para todos vocês. Lá vocês conversam, trocam experiência, também pode até estar divulgando o seu canal, entre outras coisas. De vez em quando eu tenho um tempo, eu dou um pulo lá, deixar o meu boa noite, o meu bom dia, o meu olá e falar com vocês, é claro, divulgar os vídeos que vão sair aqui no canal, entre outras coisas. Lá também, na descrição do vídeo está o Instagram. Me segue lá, deixa um direct que eu te respondo assim que possível, tá bom, meus amores? Lá também está a página do Guardião Sinistro e também a minha página do Facebook. Também você encontrará na descrição, desculpa, do vídeo o link do canal Fronteiras, um canal onde eu e César da Aliena Mundi, em parceria, narramos casos policiais resolvidos ou não, histórias que chocou uma população ou uma época no Brasil e também fora dele. E também você vai encontrar o link do canal Viajando no Tempo, no Mundo Físico e Astral. Lá é um canal espiritual onde eu recarrego as minhas baterias e tenho o meu cantinho de paz e elevação espiritual. É o canal da Angel, o canal de espiritualidade. Aparece lá. Se você gostar, continua. Se não gostar, pode sair. Mas garanto que vai gostar. Lá é um cantinho de paz, tá bom? Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube. Quero agradecer também aos grupos do Facebook e também às páginas que divulgam o meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a vocês, meus inscritos, pois são vocês que me mantêm aqui. São vocês que, como eu vou dizer, é o combustível que mantém o canal. Sem vocês, não teria o canal e também não teria a Angel Black. Muito obrigado mesmo por vocês estarem sempre comigo e não soltar a minha mão. Meus amores, vou parando por aqui. Bom, temos que marcar uma live antes, né? Mas no próximo vídeo eu já vou ter uma data. Então vou parando por aqui e deixando com vocês o meu coração aonde vocês já moram, tá bom? Beijos, boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais.